Quanto a sua carteira rendeu nos últimos anos acima da inflação? Quais e quantos ativos você tem que te protegem da alta exacerbada do IPCA? Se você não sabe a resposta da primeira pergunta e se a resposta da segunda pergunta for zero, muito próximo de zero, cara, esse vídeo é pra você. Fica até o final e aprenda de uma vez por todas como construir uma carteira com uma rentabilidade real, uma carteira eficiente. Bora pro vídeo! E aí pessoal, todos bem? Os tópicos abordados no vídeo de hoje são 1. O que é inflação e como acompanhar. 2. Quais foram os comportamentos nos últimos anos. 3. Quais produtos te protegem. 4. E último, perspectivas para o futuro e considerações finais. Bora! 1. O que é inflação e como acompanhar. Ela pode ser definido como o aumento do preço dos bens e serviços, e ela também implica na diminuição do seu poder de compra e, claro, na rentabilidade dos seus investimentos. Ela é medida pelo IBGE com base em uma cesta de itens de produtos e serviços em várias regiões metropolitanas do nosso país e várias cidades também. O público-alvo tem a faixa de 1 até 40 salários mínimos. E essa pesquisa é feita no mês vigente, do dia 1º até o último dia deste mês. Para acompanhar é bem tranquilo, você pode acompanhar via telejornais, sites especializados, blogs, ou você pode ir direto na fonte, nos sites oficiais e canais de comunicação do IBGE e da Agência Brasil. Eles divulgam com frequência o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, a inflação do mês vigente e também temos a inflação acumulada trimensalmente. Mas já que estamos falando do IBGE, é muito importante que você também adicione na sua rotina uma pesquisa frequente sobre outros dados socioeconômicos. Isso vai te ajudar a tomar cada vez mais decisões estratégicas com base em segurança. Tópico 2. Quais foram os comportamentos nos últimos anos? Segundo o IBGE, desde 1995 a gente tem uma série histórica muito interessante. A maior inflação de todas foi em 1995, logo após a grande estabilização da nossa economia. Mas desde então os próximos números maiores foram em 2002, 2015 e 2021. A tendência da nossa inflação é permanecer entre 6,5% e 3,5%, mesmo em cenários de alta do PIB. Nunca estivemos abaixo da inflação de 2,95%. A inflação de 2022 já vem rumo ao estouro da meta, pelo segundo ano consecutivo. E essa de 2022 está projetada para 8,8% ao ano. Pela 11ª vez consecutiva no ano, agora em junho, a gente está aumentando a nossa taxa Selic para 13,25%. Uma medida para tentar conter essa alta da inflação. O problema central da nossa inflação é que ela não é gerada por uma demanda alta, e sim por uma dificuldade no processo produtivo, seja por falta de insumos ou por instabilidade política e econômica interna e externa. O IBGE acabou de divulgar a inflação de junho para 0,67% de crescimento, acumulando em 12 meses 11,89% ao ano e em 2022 batendo o patamar de 5,49%. 3. E quais produtos te protegem da alta exacerbada do IPCA? Títulos públicos atrelados à inflação. Títulos de renda fixa emitidos por bancos, como CDB, também atrelados à inflação. Debêntures incentivadas. Fundos de debêntures e fundos de inflação. ETFs de renda fixa. Fundos imobiliários que possuem em seu portfólio títulos e ativos atrelados à inflação ou ao IGPM, ou até mesmo COIs que trabalham com o IPCA. Último tópico, perspectivas da inflação para os próximos anos e considerações finais. A instabilidade política em ano eleitoral e a possibilidade do governo federal aumentar os gastos, somados a uma grande instabilidade política, acabam ocasionando uma pressão inflacionária altíssima. A possibilidade lá fora dos Estados Unidos aumentarem ainda mais a taxa de juros e as tensões entre Rússia e Ucrânia, e também, obviamente, as sanções por parte do bloco europeu, tudo isso gera uma grande incerteza para os próximos anos, fazendo com que a nossa média histórica de inflação, aquela faixa que a gente falou, nunca ficamos abaixo de 2,95%, e ficamos ali no meio de campo entre 3,5% e 6,5%, gente, se a gente olhar isso tudo, é muito provável que a nossa inflação estoure novamente o teto da meta. Talvez no nosso futuro próximo, para os próximos 5, 7 anos, não seja mais trabalhar com uma inflação, entre aspas, controlada entre 3,5% e 6,5%. Talvez a gente pode chegar num patamar de inflação constante de 4,5% e até mesmo 5%. Então, cada vez mais faz sentido ter títulos de renda fixa na sua carteira para te proteger de uma alta, tanto da inflação quanto também da taxa de juros, mesclando ainda com um grande benefício da renda fixa. E é exatamente aquele contrato que tem rendimento e vencimento acordados entre você e o emissor. Sem falar que vários ainda contam com proteção do FGC. Faz muito sentido você ter inflação na sua carteira. E agora faz mais sentido ainda.
Então é isso que a gente pensa, é isso que a gente acredita para os próximos anos. E como as perspectivas, como a gente acabou de falar, para os próximos 5, 7 anos, não seja mais de trabalhar com uma inflação de 3,5% e talvez de 4,5% e 5%, isso cada vez mais está se tornando uma realidade factível, é muito importante você estar bem posicionado e garantir que você tem uma carteira com rendimento real, que não só supere os seus patamares, mas que também acompanhe essa elevação da taxa da inflação, ganhe da inflação e obtenha de fato uma rentabilidade real, alta, com previsibilidade e muita segurança, seja pelo crédito do emissor, seja pelo FGC. Vale a pena acompanhar uma grande taxa com uma grande segurança. O momento é esse, se proteja de uma alta de inflação e conte com a gente. Se ficou alguma dúvida, seja sobre o tema ou quer comentar qualquer coisa, deixe nos comentários. Já deixa aquele like, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, compartilhe, comente com a gente o que você tem achado. Tá na dúvida? Quer conversar mais um pouco? Vem de inbox. A gente espera vocês. Forte abraço, fica com a gente, vai ter negócio.